Olá, terça-feira, 21 de novembro de 2023, essa é a 98, a sua rede do bem. 5. Para a maioria, esse é o som da vida. Para prematuros extremos, é o início de uma batalha. E é por isso que a UTI neonatal da Santa Casa BH, referência em gestações de alto risco e que atende mais de 1.000 bebês todo ano, precisa da sua ajuda para realizar uma grande reforma. Seja 1000 vezes padrinho. Acesse santacasabh.org.br/padrinho e doe. Mais do que importante, sua ajuda é vital. Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC 693, Belo Horizonte. Rede 98. De volta na Rede 98, Radiocast. Se tem uma coisa que você merece nesta Black Friday, é aquela oferta boa de verdade. Se a pedida for uma banda larga mais rápida, já pode aproveitar agora mesmo a Black Friday, claro, não é, Tonton? É isso aí, Fernanda. Só na Claro você assina fibra mais 500 mega com Globoplay por apenas R$ 109,90 por mês no Multi com móvel e você com o Wi-Fi mais estável para curtir a maior plataforma brasileira de streaming sem perrengues, viu? A banda larga mais rápida, Wi-Fi mais estável com Globoplay? Isso é perfeito demais, Tonton. Mas olha só, corra que é por tempo limitado, só até 26 de novembro, tá? Ligue 0800 7421 385 ou vá até uma loja Claro ou ainda acesse claro.com.br/Black Friday. Vai pra Claro e faça seu multi, é claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. De volta com o Radiocast SC 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é dia De Outro Mundo. Coluna de Outro Mundo, com Paulo Werner, que vai, finalmente, Paulo Werner foi devolvido para o convívio, né, para estar Foi aqui. Foi achado perdido lá em Colatina, no Espírito Santo. Lá. Ele está entre nós, novamente. Oi, boa Paulo, tarde, querido, boa tarde, Fernanda, Matheus, boa tarde, Antonelli. Estou aí recuperando a cirurgia, mas estava acompanhando o Albert aqui, mas eu estava bem em casa. Tava, né? Estava tranquilo. Então, só não podia ficar fazendo estripulia. Entendi. Mas agora tá tudo certo. Tá tudo certo. Então seja bem-vindo de volta novamente. Antes de entrar aqui no assunto, né, Minas Gerais na rota dos OVNIs, porque recentemente, devido à repercussão do programa, eu estou recebendo muitos e-mails. Uhum. E as pessoas com várias perguntas, porque assim, por incrível que pareça, Fernanda, tem gente que não sabe nem o que é ufologia. A gente acha que todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe, né? E aí, perguntas que já são clássicas, né, que as pessoas fazem, por que Minas Gerais tem tantas observações, por que tal coisa acontece, aquelas coisas que são básicas para nós, pesquisadores, mas para o grande público ainda é uma novidade. Então, eu vou entrar em detalhes aqui mais para frente no programa, mas antes de entrar nesse assunto, aquela participação minha sobre o caso Varginha, foi a que teve mais repercussão de todas até hoje. Tirando a da Fátima, né, também, que teve uma boa repercussão. Porque são temas que são controversos, né, complexos, principalmente que mexem com religião, né? Mas o caso Varginha, eu deixei bem claro que eu não sou o pesquisador do caso Varginha. Hoje no Brasil, basicamente, existem 3 grupos que pesquisam Varginha. E são grupos que eles não se bicam entre eles. Então, assim, se um consegue uma testemunha, os outros falam que aquela testemunha não é válida. Então, virou uma guerra de egos, de ambas as partes, né? E isso é ruim para a pesquisa, né? E aí acaba que a gente fica nesse fogo cruzado, principalmente eu, como sou editor da revista. Então, eu tento dar uma cobertura do caso Varginha daquilo que eu acho que realmente é válido. E as pessoas acompanhando aí sobre o caso Varginha, que ficou conhecido no mundo inteiro, então eu vejo muitos jornalistas, esses youtubers, sempre falando assim, o caso Varginha é o caso mais importante do mundo. Olha, na minha opinião, o caso Varginha, em termos de importância no Brasil, eu acho que ele é o 3º ou 4º caso. Quem é caso Varginha para chegar na magnitude
do que foi a Operação Prato. Em primeiro lugar, a Operação Prato foi uma operação feita pela Força Aérea Brasileira, toda documentada, teve fotos, vídeos, os relatos de centenas de testemunhas, teve o acompanhamento da imprensa, jornalistas acompanhavam a Força Aérea, houve o confisco de fotos pelo Exército Americano, dos negativos dos jornais à época, né, o Estado do Pará e tudo mais, o Liberal. Então, assim, o volume de evidências, não vou dizer provas, mas evidências da Operação Prato, ela supera o caso Varginha anos-luz. E um outro caso que eu acho que é muito mais importante em termos de evidências é o caso que aconteceu em Cláudio, em 2012, né, dos policiais que viram os objetos, fotografaram os objetos, e esses objetos provocaram um blackout na cidade de Cláudio. Então é um caso, na minha opinião, muito mais importante do que o caso Varginha. Aí as pessoas vão dizer, mas espera aí, mas lá em Varginha eles capturaram seres. Bom, aí a gente falar que são seres extraterrestres, aí já é um pulo. É lógico que a nossa vontade é que seja fato, mas até que se prove, tem alguma evidência, porque o caso Varginha, Fernanda, pouca gente sabe, mas praticamente não existe nenhuma evidência. Não existe nada, não existe uma foto, não existe nenhum documento que comprove nada daquilo que foi relatado. Nada. São somente relatos. Obviamente que a ufologia ela se sustenta por relatos. 99% dos casos são relatos. Mas como eles querem dar essa magnitude para o caso Varginha, tem que lembrar que o caso Varginha ele é sustentado por relatos. Bom, e temos que esperar agora o futuro para ver o que realmente vai sair. Por exemplo, tem aí, só para fechar Varginha, tem um pesquisador que fala que a nave ela foi abatida por um míssil americano ou pelo projeto Guerra nas Estrelas, um laser enviado de um satélite. Só que aí que entra, sabe, Fernanda? Porque quando a pessoa fala isso, ele joga com a sorte de que as pessoas que estão escutando, elas são leigas e não vão fazer 2 mais 2 é 4. Só que esse projeto Guerra nas Estrelas, ele foi idealizado na época do Ronald Reagan, presidente americano, na década de 80, e ele consistia numa rede de satélites para tentar, armados com laser e mísseis cinéticos. O que é um míssil cinético? É um míssil que não tem carga explosiva. É o projeto em velocidade que promove a destruição do alvo. Só que esse para interceptar a ameaça da época, que eram os russos, né? Os mísseis intercontinentais. Só que para colocar esse projeto Guerra nas Estrelas em ação, eram necessários mais de 3.000 satélites para fazer a triangulação total da Terra para permitir uma cobertura de defesa. Então, assim, falar que um satélite lançou um raio laser do espaço e derrubou a nave é um chute assim... E também vai prejudicando a pesquisa séria, né? Sim, porque... é melhor falar assim, olha, o que essa nave... Olha, nós não sabemos. Como diz o Tonton, né? O Peugeot aeroespacial. Mas assim, é melhor você dizer que não sabe do que você tentar passar uma informação que não se sustenta. É o caso da Guerra nas Estrelas, né? Esse projeto que nunca foi a cabo. Porque para poder implementar esse projeto, o custo seria praticamente o PIB de um ano dos Estados Unidos, ou seja, um valor incalculável, né? Então, assim, eu acho que com relação a Varginha, as pessoas procurem se informar melhor e não acreditar em tudo do que houve, né? Principalmente nesses podcasts aí que virou uma febre agora, né? Principalmente quando não tem muita credibilidade. Eu acho que o grande problema, né, Paulo, é a questão que Varginha talvez tenha sido o caso mais midiático aqui do Brasil. Sim. Né? E aí... Da história recente. Né? Da história recente. Aí a gente pode fazer essa desassociação, né? Não é porque o caso é midiático que ele tem um grau de importância tão elevado Justamente. assim. E tudo que aconteceu ali tem a devida veracidade, né? Tudo é verdade. Não é. Né? Então, assim, a gente tem que fazer essa desassociação. Não, como eu já disse, o caso Varginha, ele é importante, sim, ele é importante, ele tem o seu valor, só que inflaram demais o caso Varginha. Exato. E a imprensa em si, ela tem um pouco de culpa nisso. É lógico que aí, né, gente, eu não estou generalizando, tem as exceções, óbvio, né?
Por exemplo, o programa do Goulart de Andrade, quando ele fez lá, foi muito bem feito, né? A entrevista que ele foi lá em Varginha. Então tem os seus prós e os seus contras. Agora torcer para que esses grupos que pesquisam Varginha entrem em sintonia entre eles, né? E acabar com isso, porque é isso que prejudica a ufologia, né? Eu acho. Olha só, antes da gente falar sobre o caso de Minas Gerais, que inclusive é no próximo bloco, eu quero, já que você está hoje esclarecendo várias coisas aqui, caso Varginha e tal, o nosso telespectador ouvinte, o Silva, ele me mandou aqui, ele tinha mandado na semana passada, mas eu só vi quando eu cheguei em casa. E aí hoje ele já se adiantou. O Silva está dizendo o seguinte: oi, Fernanda, boa tarde. Pergunte ao Paulo sobre o livro azul, caso 4.499. O Silva... Fernandinha, esquece hoje não. Silva, um abraço ao amigo Silva, que está prestigiando aí. Se eu lembrasse isso aí, eu seria um super-homem, né? Você seria um alien. Mas explica para as pessoas primeiro o que é livro azul, porque eu fiquei boiando. O projeto Livro Azul foi elaborado pela Força Aérea Americana de 1950, até 69. E nesse período, eles investigaram casos, né, de surgimento de OVNIs nos Estados Unidos. E até em alguns outros países também, inclusive no Brasil. Tem casos do Projeto Livro Azul. E desse período foram coletados 12.618 casos. Desses 12 mil, somente 700 casos, 701, que não tiveram uma explicação dentro da ciência. Né? Tipo assim, eles não conseguiram determinar se era um avião, se era um fenômeno atmosférico. Então, assim, agora, respondendo ao Silva, Silva, eu teria que consultar o Projeto Livro Azul, porque são mais de 12 mil casos. Muito caso, localizar esse caso e no próximo programa... Ele quer especificamente o 4.499. Então, porque é um relatório muito extenso. E a conclusão do relatório foi que os OVNIs não representavam perigo aos Estados Unidos, porque foi encomendado, né, o Projeto Livro Azul justamente para mostrar à opinião pública que aquilo que estava aparecendo nos céus não representava uma ameaça. Seria inofensivo. Então foi uma espécie de jogada do governo americano. Só que aí o Joseph Allen Hynek, que foi o astrônomo que levou a cabo o Projeto Livro Azul, ele foi um dos consultores do Spielberg no livro Contatos Imediatos, Terceiro Grau. Inclusive ele aparece no filme, né? Então, e o Hynek, quando ele começou no Projeto Livro Azul, ele não acreditava em OVNIs, assim, ele não acreditava em vida fora da Terra. Tá. E ao término do Projeto Livro Azul, ele passou a ser ufólogo. E ele foi um grande defensor, escreveu um livro que chama Projeto Livro Azul, que é disponível aí pela internet, né? Então, assim, foi um projeto muito interessante, mas que mostrou que para os Estados Unidos o fenômeno não representava perigo. E esse caso que o Silva pediu, eu vou ver se eu consigo localizar. Tá bom, 4.499. Por falar em jogada de marketing, Fernanda, o Paulo Eduardo, lá de Borda da Mata, no sul de Minas Gerais, está nos ouvindo, está acompanhando, está dizendo o seguinte: boa tarde, pessoal da 98. No meu entendimento, o caso Varginha foi jogada de marketing. A cidade ficou conhecida no mundo todo. Pois se são só relatos, parabéns pelo programa, nota 1000, viu? Não, mas Varginha, realmente alguma coisa aconteceu. Mas a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? Então, assim, entrando aqui no tema do Minas Gerais... Nós vamos entrar no tema do Minas Gerais daqui a pouquinho, depois... Para! Daqui a pouquinho a gente está de volta. Mas antes, então vamos dar um recado para vocês. Você está fazendo o ensino médio? Então escuta esse recado. O Trilhas de Futuro do Governo de Minas voltou. Esse ano Trilhas está ainda maior, né, Fernanda? É isso aí, são 50 mil vagas para fazer um curso técnico gratuito e mais, com ajuda para transporte e alimentação. Quer aprender uma profissão e entrar no mercado de trabalho? Então garanta a sua vaga no Trilhas de Futuro. Acesse trilhasdefuturo.mg.gov.br. Bom, mas corra, é só até o dia 23 de novembro, hein? Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Daqui a pouquinho a gente está de volta com coluna de Outro Mundo. RádioCast. Rede 90.
Isabel, que está sempre aqui conosco Verdade. também. Então é isso, gente. De volta com o RádioCast, essa é a 98, a sua rede do bem. Para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é dia de coluna de Outro Mundo. E Paulo Werner estava esclarecendo primeiro sobre o caso Varginha, depois respondendo ao nosso telespectador ouvinte Silva. Mandaram pergunta do caso Varginha. Então pro Paulo. pronto, então já estamos aqui Sempre, para né? isso. Mas e os caminhões do Exército em Varginha? Ruas interditadas para remoção de algo, Paulo Werner. Mas em momento algum eu não disse que houve, isso não houve. Aham. Eu estou dizendo dos excessos, né? Aham. Por exemplo, um dos excessos, tem um pesquisador do caso Varginha que disse que a troca dos alienígenas, entre aspas, eles mandaram para os Estados Unidos, em troca, os Estados Unidos reformaram os F-5, que hoje deve ter uma frota de uns 16 aviões em operação, mas é curioso, né? Tipo assim, poxa, vamos entregar 3 alienígenas e vamos receber os aviões ali que são antigos, uma reforma dos aviões, né? Quer dizer, uma coisa totalmente sem nexo. Conversando com o Sérgio Santana, que é o nosso especialista, ele falou que é uma informação que não tem sentido, não faz sentido algum, porque essas reformas, elas são feitas em determinados períodos, né? E interessante, ele até me mandou hoje, eu vou pedir aí para o Elson, se der para colocar aí a imagem, acho que é uma imagem, tá, como A01, que é um recorde de jornal, caça F5 da FAB. Olha que interessante, Fernanda. Um dos caças, né, o F5, sobrevoando Volta Redonda, ele perdeu aquela proteção que tem em cima do piloto, que fala canopy. Ela soltou e caiu dentro da propriedade rural, olha lá. Você que lê bem aí, Matheus. Lê para nós aí, Matheus. Ó, caça F5 da FAB perde canopy em voo em zona rural do Rio de Janeiro. Isso foi em 20 de março de 2017. Ou seja, material que já está fatigado. Os aviões já estão todos sucateados. Então, quer dizer, que reforma que foi essa, né? Então foi a gente levou cano dos Estados Unidos. Levou ali na oficina ali da esquina, né? Do Lata Velha, né? Levou uma areia ali na oficina da esquina. Não tinha Luciano Huck naquela época. Então esse que é o grande problema do caso Varginha, que são esses acréscimos que esses pesquisadores colocam, que acaba... Aí, quando entra um especialista, como é o caso do Sérgio Santana, escuta isso e fala, olha, isso é besteira. Aí, acaba que aquela coisa que é séria, até sendo vista mesmo pelos acadêmicos ou profissionais da área, ela passa a ser vista pelo lado negativo. Claro, então, peraí, se esse cara está falando isso é mentira, então o que mais é mentira? Então, gente, o excesso é que acaba com a ufologia. Vamos no feijão com arroz mesmo, que a coisa dá certo, né? Eu separei aqui, Fernanda, eu sei que o tempo é curto, mas um caso interessante pesquisado pelo Vandeir Santos da revista, que foram uma série de observações aqui em Conceição do Pará, perto de Pitangui. Aí, quer ver? Tem uma imagem aí, que é a imagem número 6. Eu vou ter que pular, depois eu volto. A imagem número 6, que foi uma ilustração que o Márcio Vicente Teixeira fez. O que aconteceu, Fernanda? Em 2012, o Gerran, ele estava voltando para casa, né, à noite, 3 horas da manhã, e ao passar por uma ponte lá no Rio Pará, ele observou uma criatura, tá vendo? Ali é uma ilustração que o Márcio fez baseado no geral das declarações, que foram 6 testemunhas que viram praticamente o mesmo objeto, o mesmo ser, em uma sequência de 2 anos, na mesma região. Então, o que ele viu? Ele viu, às 3 horas da manhã, ele estava junto com a esposa dele, ele viu uma criatura com as pernas muito compridas, braços compridos e cabeça pequena. Só que na hora que ele iluminou, ele achou que era um cavalo. Só que quando eles chegaram próximos, eles viram que não era um cavalo. Era uma criatura totalmente estranha. E eles aceleraram o carro e foram embora, né? Aí depois, os irmãos Watson e Clayson, lá de Pitangui, né? Eles voltando de uma cerimônia religiosa, eles viram próximo da curva da Copasa, lá em Pitangui, né? Uma criatura como se ela estivesse flutuando na estrada. Isso também no período noturno, né? Só depois que essa criatura ela passou aquele alambrado, né, de proteção da estrada, que eles viram que a criatura tinha pernas enormes, tinha umas pernas bem compridas, né? Aí falou assim, poxa, né?
olha que interessante. E no dia 5 de maio de 2014, ou seja, 2 anos depois da primeira observação, né? O advogado Francisco de Assis e sua esposa, psicopedagoga, indo para BH, ao passar pelo Ribeirão da Charneca, né, lá em Coçando do Pará, eles também viram 2 criaturas. Eram de cor escura, né? Magras, com 2 metros de altura e com as mesmas características, com as pernas bem muito compridas. Muito parecido com essas outras e também, olha para você ver que interessante, Fernanda, o Vandeir, ele coletou esses relatos, todos eles separados. Né? O Vandeir, ele é historiador, ele pertence lá ao departamento histórico lá de Pitangui, então é um cara que faz árvore genealógica, então ele conhece muito bem. E eles falaram que a criatura parecia flutuar, como também no segundo relato, né? E até que eles foram com o carro e a criatura desapareceu na curva. E em janeiro de 2015, ou seja, 3 anos depois, Ivan Souza Silva voltava de uma formatura, né, lá em Pitangui também, na rodovia MG 423, perto de Conceição do Pará, uma criatura muito alta, magra, de braços e pernas compridos, basicamente igual aquela ilustração, né? Então ele apavorado, ele gritou e acordou todo mundo que estava dentro do carro, que estavam os irmãos e a mãe dele. E aí o pessoal falou assim, poxa, mas que animal que é esse? Volta o carro. Ele falou, ele não teve coragem para voltar com o carro e ver, né? Porque era um local muito, muito ermo, né? Então, ou seja, foram 3 anos que a criatura ou as criaturas foram vistas, são relatos separados e que mostram basicamente o relato de uma mesma criatura ou criaturas, né? Interessante, Fernanda, que esses relatos de criaturas estranhas aqui em Minas Gerais existem aos montes. No meu livro mesmo, Arquivo do Desconhecido, tem vários, inclusive de um jogador de futebol de um time aqui da capital que disse que foi perseguido por um lobisomem numa estrada à noite, né? Depois eu vou achar esse recorte e vou trazer para vocês aqui. E o Edson, que pesquisa o caso Varginha, uma das testemunhas que ele localizou lá próximo de Varginha, disse também que à noite ele viu na estrada cachorros atacando uma criatura que não era humana. Não era o ET de Varginha, mas era uma criatura estranha, né? Então, assim, nós como pesquisadores, nós recebemos esses relatos, a gente arquiva, obviamente, e o que é interessante, Fernanda, que são a semelhança dos relatos entre si. Então, até aproveito e convido as pessoas que estão nos ouvindo, se souberem de relatos parecidos, né, principalmente na zona rural, que nos enviem, né, que é muito interessante. E antes de terminar, eu queria que mostrasse aí só um gráfico, que é a imagem número 1, que é o mapa de Minas Gerais, né, que não mudou não, sabe, Fernanda? Desde quando eu comecei a pesquisar a ufologia, em 91, a região central de Minas é a região que concentra o número maior de observações. E as pessoas acompanhando aqui o programa sempre me perguntam, mas por que Minas Gerais acontece tantos relatos? Lá em Belém, quando eu fui agora em setembro... Tem menos densidade... como é que é? Tem menos densidade demográfica, né? Você vê que a região central é onde concentra mais, né? E é onde ocorre o maior número de observações. A Serra do Cipó está na região central. Pois mas é porque tem menos, a população é menor. Talvez por isso, uma área, grandes áreas rurais. Áreas mais isoladas, né? E é um estado também muito alto, né, em termos de altitude, se for parar para pensar. Principalmente, muitas montanhas. Justamente, ali na região central que tem a Cordilheira do Espinhaço, né, que vai até a Bahia. Sim. Ela tem 1.200 quilômetros de extensão, a Serra do Espinhaço. Mas aí eu respondi a menina lá em Belém e falei com ela, olha, Minas Gerais, pouca gente sabe, mas o nióbio, ele só é encontrado no Brasil. Não existe mais em nenhum lugar no mundo tem nióbio. E a maior concentração de nióbio, 75%, está aqui em Araxá. Ou seja, e o nióbio é usado para fazer foguetes, aeronaves, porque é um material que resiste a altas temperaturas e baixas temperaturas também. Inclusive eu tenho casado com a minha sobrinha, o Bruno,
que trabalha na CBMM, está lá agora ouvindo o programa. Ele está lá mexendo com o nióbio nesse exato momento, né? Então, assim, não vou dizer que seria isso, o interesse, né? Porque as pessoas sempre buscam uma conexão, o porquê de Minas Gerais ter esse excesso de observações. Tanto é que o sul de Minas, inclusive onde está Varginha, é uma região que acontece casos ali com muita frequência. Muito antes do caso Varginha, eu já pesquisava essa região, Carmo do Rio Claro, Alfenas, né? E Varginha mesmo, né? O Birajara, que pesquisou o caso Varginha, antes do caso Varginha virar atração, ele pesquisou casos que ficaram clássicos lá na região sul. Então, realmente, a região sul, ela tem uma concentração de minério especial, que é o nióbio, que só existe no Brasil, e fora tantas outras coisas que só existem no Brasil. E a Serra do Cipó, pouca gente sabe, mas ela tem mais espécies por metro quadrado do que a própria Amazônia. Talvez isso também seja interesse desses seres. Se eles estão aqui em busca de estudar nossa biologia, né, a nossa fauna, flora e tudo mais, a Serra do Cipó é um local excelente, como o Matheus mesmo bem frisou. É uma região alta, que contém vários vilarejos isolados e que permite seria uma pesquisa ali sorrateiramente, como diz o Úvio, né? O Brant Aleixo, que faleceu em 2016, são seres sorrateiros furtivos e que utilizam dessas áreas para promover suas pesquisas. E a gente está aí atrás deles, tentando ver se a gente descobre alguma coisa. Tá certo, complicado, meu querido. Tá complicado nada. Mandar um abraço pro Albert antes de terminar o programa. Você bate em mim também. Albert. Ele tá lá assistindo o programa, Um beijo pra você, Albert, querido. É isso, então. Semana que vem a gente continua com o caso Varginha, a gente continua com o caso de Minas Gerais, a gente vai continuando. Esse estudioso do caso Varginha, ele mora aqui? Ele mora em Uberlândia. Em Uberlândia, né? Lá no Triângulo. Se ele passar por Belo Horizonte, a gente podia trazer ele aqui, né, Sim, Paulo? Eu vou encontrar com ele em janeiro agora, em São Paulo, no congresso lá. Pois é. Aí eu posso... Mas eu vou mandar uma mensagem para ele, falar, se você for em Belo Horizonte, você me avisa antes que eu entre em contato. Porque a gente podia trazê-lo aqui, né? Já que ele é estudioso, né? Ele deu palestra lá nos Estados Unidos sobre o caso Varginha. Então, aí seria interessante aí você beber direto da fonte. É isso aí. Tá bem, meu querido. Um beijo Obrigado. pra você. Até semana que vem. Até semana que vem. Paulo. Valeu, Paulo. Valeu. Olha só. Vou dar um recado aqui, Tonton. Cruzeiro do Sul. Bora. Uma das suas... Alto Papo com Boris Feldman. Oferecimento Autoville, o segundo semestre do ano com